através das vastas paisagens da terra, das tundras congeladas às savanas ensolaradas, das densas copas tropicais aos rios sinuosos. Os raptores forjam vidas definidas por precisão, poder e paciência. Cada batida de asas, a cada passo, cada golpe de garra é uma história de sobrevivência. A escassez do inverno testa a resiliência. Com os primeiros sussurros da primavera, os céus se iluminam com exibições de acasalamento. Voos em espiral, Talon joga, chamadas sincronizadas. Os ninhos são construídos meticulosamente e defendidos com ferocidade. Os pintinhos precisam correr contra o tempo. Com o tempo, eles também terão que levá-lo para os céus. O verão traz consigo aulas frenéticas de caça. O outono atenua essas lições com a preparação para os meses mais difíceis que virão. Nesse cenário em constante transformação, essas aves de rapina se erguem como supremas caçadoras dos céus. Hoje revelaremos suas histórias. Começamos nos picos nevados das montanhas do norte. Sob um céu pintado de um dourado pálido, os picos se estendem infinitamente. Cristas irregulares se elevam como ondas congeladas, salpicado de gelo e sombra. Aqui, onde o vento corta e o ar se torna rarefeito, a vida é escassa, mas intensa. Com os primeiros raios de sol, uma figura emerge de uma rocha. Uma águia real, Aquila chrysaetus, com sua envergadura de mais de 2 metros, plana silenciosamente. Cada batida de suas poderosas asas é calculada, fluida, quase majestosa. Suas penas brilham ao sol nascente, um mosaico de bronze e ouro com bordas pretas. Olhos âmbar penetram a paisagem. Esses olhos têm quase o dobro do tamanho dos olhos humanos e são extremamente sensíveis, capazes de detectar o menor movimento a mais de 2 quilômetros de distância. Sua envergadura de 2 metros fica dobrada ao longo de um corpo projetado para emboscadas. Músculos densos se escondem sob uma plumagem elegante e escura. Lá embaixo, em uma saliência rochosa pontilhada de líquens e sombras, uma marmota emerge de sua toca. Seus bigodes estão se mexendo. Seu nariz se levanta. Ela fareja a brisa fresca, alheia à silhueta silenciosa fixa acima dela. A águia semicerra os olhos, as pupilas se contraindo em pontas afiadas. Então, num único movimento fluido, suas asas se fecham firmemente contra o corpo e a águia desce. A gravidade assume o controle do corpo instantaneamente. A ave ganha velocidade durante a queda. Estima-se que atinja 150 km por hora. As penas se encaixam, criando uma forma estreita e aerodinâmica. O vento sobe em um assobio agudo ao longo da curva do seu bico recurvado. Um ajuste final da cauda e as garras se abrem por baixo. Cada garra tem o tamanho do polegar de um homem. São curvas como foices de marfim polido e podem exercer mais de 250 quilos de pressão. A marmota mal se vira quando o impacto a atinge. Um borrão de penas, uma nuvem de poeira. As garras se fecham em suas costelas, prendendo-a indefesa enquanto ela grita e se debate. As asas da águia se abriram novamente, aproveitando as correntes ascendentes. A águia ascende num voo pesado e deliberado, com o peso da marmota pendurado abaixo. A ave gira na corrente ascendente, batendo suas imensas asas com firmeza. Ao alcançar um penhasco acima do vale, a águia aterrissa com um único salto controlado. Suas garras permanecem presas ao redor da marmota. A presa se debate mais uma vez, depois fica imóvel enquanto a águia abaixa a cabeça. O bico recurvado de queratina afiada como uma lâmina crava-se com brutal precisão. Um tufo de pelos é levado pelo vento. Segue-se outra mordida e depois outra. Alguns corvos distantes circulam no céu. Alguém se atreve a aproximar-se. Um grito ameaçador é ouvido. As asas se abrem. O intruso vai embora. Ao meio-dia, a águia empoleira-se no topo de um penhasco íngreme, com as asas estendidas para captar as correntes térmicas ascendentes. O ar vibra com correntes de calor e frio. Ela eriça as penas, limpa as garras com movimentos rápidos e observa os vales abaixo. Há sempre perigo, sempre há um concorrente. Nesse instante, uma sombra paira sobre a crista, uma águia rival.
Trata-se de uma intrusão em espaço aéreo defendido. A águia residente ergue a cabeça, estreitando seus olhos âmbar. Um grito profundo e gutural vibra de seu peito. É um sinal. Vá embora agora ou lute. O intruso está se aproximando cada vez mais. A águia residente avança ao longo do penhasco, com as asas ligeiramente abertas, projetando uma longa sombra sobre as rochas. Então, com um movimento brusco, ela se lança para cima. Sua rival responde instantaneamente. Ambas ascendem em uma espiral sinuosa. Eles sobem cada vez mais rápido, cada um tentando manter sua posição no topo. A águia residente inclina-se bruscamente para cima. O intruso se debate, golpeando com mais força, caindo a uma altura equivalente à meia envergadura de asa. Essa é toda a transparência de que o morador precisa. Ela dobra ligeiramente as asas num mergulho controlado em direção ao rival. Suas garras se estendem, elas colidem num turbilhão de penas. Por um instante, giram, espiralando para baixo, as garras roçando as patas escamosas, as asas se desdobrando para manter o equilíbrio. O oponente grita. Em seguida, vem a jogada decisiva. A águia residente não crava suas garras no corpo da rival, mas sim na borda da asa, exatamente onde o osso encontra o músculo. Uma pegada precisa. Com um poderoso movimento de bater as asas para baixo, a residente força a rival a ceder. O oponente cai, dando uma cambalhota lateral ao vento, lutando para recuperar o controle. Ele agita a cauda, batendo-a freneticamente, conseguindo capturar uma réstia de ar ascendente. O habitante permanece acima, com as asas totalmente estendidas. Com outro mergulho, aproxima-se o suficiente para roçar as costas do oponente. Isso não é um ataque propriamente dito, mas sim um golpe de advertência. O intruso se abaixa bruscamente e foge contra o vento. A águia residente plana por um instante. Circula pelo seu território, reivindicando o silêncio, o ar livre, os penhascos esculpidos pelo vento que são o seu lar. Quando finalmente desce, pousa exatamente onde começou, ao lado da marmota meio devorada. Os dias passam. A primavera chega lentamente. A neve derrete em montes, recolhendo-se a fendas e ravinas escondidas, revelando cornijas escarpadas e penhascos esculpidos pelo vento. Riachos murmuram sobre a pedra, formando fragmentos de prata que brilham sob a luz tênue do sol. Águias reais emergem desses penhascos. Uma a uma, silhuetas enormes planavam pelas correntes térmicas ascendentes, suas asas com quase 2,5 metros de envergadura, suas penas reluzindo em tons de bronze e ouro à luz da manhã. O cortejo começa com exibições aéreas. Os casais espiralam pelo céu, suas asas roçando umas nas outras. As garras se encontram brevemente em um delicado tufo de pelos no ar. Eles se contorcem e mergulham, voando perigosamente perto de penhascos e rajadas de vento, seus corpos entrelaçados numa dança. No alto dos penhascos, ninhos aguardam. São estruturas enormes de galhos e musgo. Vegetação macia reveste o interior. Mechas de cabelo, pastagens, penas recolhidas ao longo das estações. Esses ninhos são reutilizados e reparados por décadas. Lá dentro, os ovos repousam pálidos e manchados, brilhando fracamente à luz do sol. Cada casca guarda a promessa da próxima geração. Enquanto as águias continuam suas danças, o vento muda de direção, trazendo o chamado distante de outro casal. Assim que os ovos eclodem, os filhotes emergem, cegos e frágeis. Os pais fornecem-lhes carne, retalhando a presa em pedaços precisos e fáceis de manusear. Semanas se passam enquanto os filhotes crescem, suas penas se estendendo para baixo e suas asas abrindo-se em direção ao céu. O treinamento começa para valer. Os pais guiam os filhotes até colinas próximas. Eles incentivam os animais a atacar presas desavisadas. O sucesso é passageiro, o fracasso é comum. Contudo, cada passo em falso é um passo mais perto da maestria. No final do verão, os filhotes colocam suas asas à prova, girando em espiral e mergulhando, aprendendo a interpretar as correntes térmicas. A competição é acirrada. Os corvos, ousados e astutos, frequentemente tentam abocanhar as sobras.
Outras águias reais patrulham territórios sobrepostos, o que às vezes leva a duelos ferozes. O inverno retorna com uma inevitabilidade implacável. Os picos endurecem sob a neve e o gelo. As presas são escassas. Águias reais migram para os vales mais baixos, perseguindo lebres e coelhos através da geada. As correntes térmicas são mais fracas. Os dias são mais curtos. Cada voo requer mais energia. Mesmo em meio à escassez, a águia se move com determinação. Ela se empoleira em uma crista varrida pelo vento, as garras agarradas à rocha, os olhos atentos a qualquer movimento. Abaixo, marmotas se esgueiram para longe, coelhos congelam na sombra e a águia espera. Os minutos passam. Então, um movimento repentino. A escada recomeça, como tem acontecido por inúmeras gerações. Não muito longe dali, outra ave de rapina começa o seu dia. O rio jaz congelado sob um céu cinzento como aço, assim como uma fita de gelo serpenteando por florestas cobertas de neve. A geada brilha nas agulhas de pinheiro. A sensação do frio é como se estivesse ardendo na pele exposta. Aqui, nos confins remotos do norte da América do Norte, acima do gelo, uma sombra se move com as asas abertas, captando as fracas correntes do ar gélido da manhã. Uma águia careca, Haliaetus leucocéfalos. Sua cabeça branca contrasta com a plumagem escura, seu bico amarelo é afiado e curvo, e seus olhos, como âmbar derretido, examinam cada ondulação. Ela paira imóvel, batendo as asas em rajadas controladas. Abaixo, uma fina faixa de água aberta brilha como prata derretida. As escamas do peixe brilham fracamente sob a superfície. A águia careca empoleira-se num galho coberto de geada, com as asas semiabertas e as garras cravadas na casca áspera. Seus olhos pálidos e penetrantes examinam as ondulações com extraordinária acuidade. Cada aluno consegue detectar a sutil distorção da água causada por um peixe. Com um mergulho repentino, suas asas se dobram firmemente contra o corpo e a águia desce. O vento assobia em seu bico recurvado e suas garras se estendem para a frente. Uma truta emerge à superfície. A água irrompe em um arco congelado quando as garras da águia a agarram. O peixe se debate, mas a presa é implacável. A águia bate suas enormes asas, elevando-se do rio e erguendo o peso escorregadio. Perto dali, outra águia avista a presa e mergulha do céu, suas asas cortando o ar gélido. Gritos agudos ecoam pelo vale do rio. Um aviso, um desafio. As garras reluzem no ar. As garras se arranham umas contra as outras. A primeira águia ajusta a presa, virando-se ligeiramente para proteger o peixe com as asas preparadas para as rajadas gélidas. Com um último grito autoritário, a intrusa recua, espiralando em direção a um poleiro distante. A águia vitoriosa circula, examinando as águas gélidas mais uma vez. Suas garras ainda estão firmemente presas ao seu prêmio brilhante. A águia empoleira-se num pinheiro robusto, com as penas eriçadas ao vento. Ela se limpa, alinhando cada pena, escovando a plumagem com o bico. Seus olhos vasculham constantemente o horizonte. Os filhotes agarram-se por perto, desajeitados e com penas marrons balançando nos galhos. As patrulhas chegam à tarde. A águia plana sobre a extensão congelada, garras recolhidas e bico entreaberto para soltar um grito penetrante. Debaixo, sombras se agitam. Coelhos entre a vegetação rasteira, alguma raposa que ousa se aproximar. A águia se eleva acima de todos eles. Os dias passam. As estações do ano mudam. O inverno é a estação do namoro. No gelo, os pares realizam passes aéreos e cambalhotas, suas garras entrelaçadas brevemente em demonstrações mútuas de força e confiança. Trocam peixes no ar. Esses rituais solidificam laços que podem durar décadas. Os ninhos são enormes. São feitas de gravetos e forradas com musgo e penas. Todos os anos, esses ninhos são reparados, ampliados e reforçados contra o vento e a neve. Lá dentro, os ovos brilham como pequenas pérolas nas cavidades cobertas de musgo. A caça é compartilhada entre os pais. Um deles patrulha, vasculhando os rios em busca de águas abertas e peixes. O outro permanece perto do ninho, protegendo os filhotes. Eles transportam cuidadosamente sua comida pela neve, às vezes arrastando-a se a presa for muito pesada, conservando assim energia.
Os pássaros jovens observam atentamente, absorvendo a técnica e o ritmo, imitando quedas em galhos e batendo as asas enquanto aprendem a se equilibrar no ar. Entre 10 e 12 semanas, eles tentam seus primeiros mergulhos independentes. A competição é constante, mas raramente fatal. Outras águias carecas patrulham territórios sobrepostos. Ocasionalmente, um confronto se intensifica em uma exibição aérea. Os gaviões pesqueiros caçam nos mesmos rios, às vezes provocando gritos de alerta ou breves perseguições. Mesmo nas tempestades mais violentas, a águia careca resiste. A neve gira em redemoinhos, o gelo se forma em riachos antes vibrantes e as temperaturas despencam. Mesmo assim, a ave permanece resoluta, penas eriçadas contra o vento, olhos fixos, vasculhando o rio em busca de qualquer presa ou ameaça. Mas isso também passará. Com a aproximação da primavera, o gelo recua. Os pássaros jovens, que já estão aprendendo a coordenar suas asas e garras, tentam mergulhos mais longos, ajustando a velocidade e o ângulo com uma destreza surpreendente. Seus pais os guiam. No verão, os pássaros jovens estão completamente emplumados, com asas estendidas, garras prontas e visão aguçada. Eles testam as correntes térmicas, aprendem sobre as correntes marítimas e começam a se impor. No outono, as margens do rio se transformam em um mosaico de canais congelados e águas abertas. Os adultos adaptam seus padrões de caça, otimizando sua energia e tempo. A silhueta da águia, uma mistura de cabeça branca, corpo escuro e asas marrom-douradas, corta a paisagem. Os jogadores da base os seguem à distância. Mesmo com a chegada da noite que pinta o rio coberto de neve com suaves tons de rosa e dourado, a águia careca permanece vigilante. Seus chamados ecoam pelo gelo e pelos pinheiros. A noite trará descanso, mas o ritmo da sobrevivência permanece inabalável. Amanhã ela caçará, planará, se defenderá e ensinará novamente. A próxima ave de rapina domina os céus por quilômetros ao sul, no coração da floresta amazônica, onde o mundo é uma catedral verde. A luz do sol filtra-se através das camadas de folhagem. Está disperso em padrões irregulares ao longo de troncos e lianas cobertos de musgo. O ar está pesado de umidade e cheira a terra molhada. Um sussurro fraco sinaliza movimento acima do solo da floresta. Empoleirado num enorme galho de uma árvore em desenvolvimento, quase escondido entre as sombras e as folhas, uma enorme ave de rapina se senta. Uma águia arpia harpija. Suas costas, cinza escuras, se camuflam perfeitamente com a copa das árvores, enquanto a crista de penas em sua cabeça se eriça levemente ao menor toque. Seus olhos poderosos, escuros e penetrantes vasculham a floresta. A ave de rapina está à procura de macacos que se balançam nos cipós ou preguiças agarradas imóveis aos troncos das árvores. Os músculos se tensionam sob camadas de penas elegantes. A águia permanece imóvel. De repente, uma mudança repentina. Um bugio deixa cair um galho carregado de frutos. Instantaneamente, a arpia mergulha. Ela bate as asas com força explosiva. As garras, cada uma com mais de 13 centímetros de comprimento, estendem-se como foices. A águia mergulha, agarrando o macaco com um golpe decisivo. A presa se debate, cravando as garras no peito da águia e batendo os dentes, mas a força da águia é avassaladora. Em questão de segundos, a luta termina. A arpia se ergue, carregando sua presa. Ele está empoleirado em um galho alto próximo. Ali, ele despedaça a comida. Uma única pesca pode sustentar ele e seu companheiro por dias. Ao seu redor, pássaros tagarelam, insetos zumbem e macacos ficam imóveis. A arpia mantém um olhar vigilante. Outras aves de rapina mantêm distância, mas a competição é sempre possível. Os limites territoriais são respeitados, embora às vezes desafiados. O namoro das arpias é um balé lento e dramático. Os casais se reúnem nos espaços tranquilos entre os grandes troncos retorcidos da floresta tropical. Eles planam juntos. Sua envergadura ultrapassa 2 metros. A plumagem cinza ondula ao longo de seus corpos, coroada por uma crista escura que sobe e desce a cada mudança de humor e intenção. Os círculos masculinos vêm em primeiro lugar. Lento, deliberar. Suas garras, grossas como um punho, se curvam sob ele com força contida. A fêmea, maior e mais pesada, segue em ritmo constante.
Elas espiralam, traçando curvas pacientes acima da copa das árvores, navegando pelas correntes térmicas ascendentes. Seus olhares nunca se desviam um do outro. Então, com uma queda repentina de altitude, a distância diminui. As garras se estendem. Mas não agressivamente. Elas se tocam no ar, um contato breve, porém profundo. Por um instante se fundem em um abraço delicado, girando no ar. Não é imprudente, é preciso, controlado, profundamente íntimo. Um teste de força, uma medida de confiança. Suas penas se roçam, suas asas batem em uníssono, imperfeitas, mas praticadas, e por alguns segundos suspensas, elas circulam sob a luz do sol. No último instante, elas se soltam, corrigindo a trajetória com amplos movimentos das asas. Eles se levantam novamente, continuando o ritual em arcos circulares. Os minutos passam. A dança continua. Ao término da exibição, sua aliança é renovada. A construção do ninho continua no alto das árvores emergentes que dominam o dossel da floresta tropical. Ali, a 80 metros do solo, eles constroem uma plataforma com galhos grossos, cada um deles carregado através da densa vegetação. O ninho cresce até atingir mais de 1 metro de diâmetro. É pesado o suficiente para dobrar os galhos que o sustentam e está coberto com materiais mais macios, folhas, musgo e galhos verdes frescos. Será reutilizado ano após ano, reparado e ampliado. É um lar para a vida toda para um casal. Desse berço elevado emerge um filhote a cada época de reprodução. Apenas um. Este filhote frágil recebe a atenção exclusiva de 2 das aves de rapina mais poderosas do mundo. Inicialmente, ele é envolto em penas brancas e macias, suas pernas são fracas demais para sustentar seu próprio peso e seu bico é mole e pálido. Os pais se revezam nos cuidados com ele. Uma delas permanece no ninho, protegendo o filhote da chuva, do sol e de ameaças à espreita. O outro se aventura na floresta para caçar, movendo-se entre os galhos com um silêncio impressionante. Eles retornam com presas, macacos, preguiças, gambás e pássaros colhidos da copa das árvores. De volta ao ninho, eles entregam a comida em porções precisas, cuidadosamente esfarelada para satisfazer as necessidades do filhote. No início, pequenas porções. Cortes cada vez maiores com o passar dos dias. Semanas se transformam em meses. O filhote cresce. A penugem dá lugar à plumagem juvenil manchada. Suas asas começam a se alongar, pesadas e desajeitadas no início. Ele as estica com cautela, batendo-as em rajadas curtas e desengonçadas que fazem com que folhas soltas girem na borda do ninho. Suas garras, ainda sem fio, agarram-se aos galhos com crescente confiança. O equilíbrio torna-se seu primeiro verdadeiro desafio. O ninho balança ao vento. A chuva escorre pelos galhos. Rajadas sacodem a copa das árvores. Mesmo assim, a jovem arpia se esforça para enfrentar cada prova. Ela tem força. Os músculos do peito e das costas se tensionam. Seus movimentos se tornam mais precisos. Os adultos pousam nas proximidades e fazem voos curtos. A jovem arpia está na beira de seu imponente ninho. O vento filtra-se por suas penas, escurecendo-as e eriçando-as em pequenas ondulações nervosas. O filhote abre as asas, agora mais largas, poderosas, mas ainda inexperientes. Elas tremem ligeiramente enquanto ele as estende por todo o seu comprimento. Os músculos do seu peito se tensionam, fortalecidos dia após dia por pequenos saltos, batidas frenéticas de asas e tentativas desajeitadas de equilíbrio em galhos rangentes. Ele se inclina para a frente, agarrando-se à borda com garras que finalmente estão afiadas o suficiente para inspirar respeito. Abaixo, a copa das árvores balança em ondas lentas. Parece incrivelmente distante. O filhote inclina a cabeça, os olhos fixos numa corrente de ar ascendente que espirala para cima entre as árvores. Ele já viu seus pais lerem esses rios de ar invisíveis. Agora ele precisa lê-los sozinho. Um chamado tranquilizador ecoa de uma filial próxima. A mãe observa. Ela não vai intervir, não vai tentar persuadi-lo. Este momento deve ser para o filhote. O pai voa em círculos. A jovem águia testa as asas novamente. Um bater de asas. Ela recua. Então o vento aumenta. Uma rajada limpa e constante levanta as penas de suas costas. O pintinho inclina-se para a frente e suas garras afrouxam a firmeza da apreensão. Mais uma respiração. Mais uma olhada no céu. Em seguida, empurre. Por uma fração de segundo, a gravidade o agarra. A floresta se ergue em velocidade máxima.
O ar arranha suas penas. O pânico o domina. O filhote bate as asas descontroladamente, de forma irregular, desesperadamente. Seus primeiros movimentos são desajeitados, fazendo-o cambalear para um lado. Ele bate as asas com força frenética. Seu corpo se inclina para a frente, mas por outro lado há o equilíbrio. As asas captam o ar corretamente. O ângulo muda. O filhote se estabiliza, aproveitando a corrente de ar que havia percebido anteriormente. Ele desliza. A mãe desce em voo rasante do seu poleiro, acompanhando o filhote. O pai junta-se a ela, formando um triângulo frouxo em torno do filhote. O voo intensifica-se a cada segundo. A ave sobe ainda mais alto, aproveitando uma corrente térmica que a impulsiona para cima. Vire-se em direção às árvores, que começam a surgir, descrevendo um círculo antes de descer. O pouso será o verdadeiro teste. Aproxima-se de um galho grosso, logo abaixo do ninho, ajustando o ângulo como já viu seus pais fazerem inúmeras vezes. O ar assobia sobre suas garras enquanto as estende em direção à casca. A pegada é desajeitada, imperfeita. Por um instante escorrega, arranhando com as garras, mas o instinto muda de posição e as garras cravam mais fundo. As penas farfalham, as asas se dobram firmemente, o pintinho se estabiliza. Lá em cima, os pais emitem chamados baixos e ressonantes. O voo é apenas o começo. A sobrevivência exige domínio da caça. Primeiro, ele observa sua mãe. Ela está empoleirada silenciosamente em um tronco envolto em cipós, com as asas bem fechadas e as penas da crista levemente eriçadas em concentração. Abaixo dela, uma preguiça de 3 dedos se agarra a um galho, alheia ao perigo. Ela cai. As asas se abrem no último instante possível para abrir caminho por um estreito corredor de folhas. Suas garras atacam com precisão explosiva. A preguiça mal tem tempo de virar a cabeça antes de ser erguida no ar. O voo de volta é pesado, mas firme. Ela pousa ao lado do pintinho e oferece a ele a presa predeterminada. Nos dias seguintes, a jovem águia observa como elas inclinam a cabeça para detectar movimentos nos galhos. Ela estuda como elas transferem o peso antes de alçar voo, como interpretam o movimento de uma cauda ou o movimento do braço de um macaco. Certa tarde, um macaco prego calculou mal um salto e aterrissou ruidosamente em um galho. O pai já se move, enrolando-se como uma mola comprimida. Ele mergulha nos emaranhados de cipós, asas semiabertas, silencioso como uma folha ao vento. O macaco reage tarde demais. Garras se fecham, asas se abrem e a floresta ecoa com um breve grito que jamais se repete. O pintinho armazena essas imagens e lhes dá forma instintivamente. Ela só pratica quando os adultos saem para caçar. Suas primeiras tentativas são desajeitadas. A cada dia, seus movimentos se tornam mais precisos. Seu equilíbrio melhora. Os saltos se transformam em quedas controladas. Seus pequenos voos planados se alongam em arcos seguros através dos espaços abertos entre as árvores. Mas a cobertura não é uma sala de aula tranquila. Uma sombra se move ao longo da parede da floresta. Outra ave de rapina paira rente ao chão, atraída pelos restos da presa. O pai reage instantaneamente. Um chamado de alerta ecoa pelo ar. As asas se abrem, projetando uma silhueta ampla que diminui o intruso. O intruso hesita, mas não recua. Num acesso de fúria, eles colidem. Eles espiralam juntos, caindo perigosamente perto da vegetação rasteira antes de se separarem. O choque é breve, mas violento. O intruso voa para longe rapidamente com as penas da cauda eriçadas, deixando o bando ferido. O pai retorna, agitado e com as penas eriçadas em demonstração de dominância. Do alto de seu poleiro, o filhote observa com olhos arregalados e fixos. Força, território, defesa, lições. A jovem águia pratica agarrar galhos mais grossos, testa a força de suas garras na casca áspera e abre as asas em rajadas poderosas até que o ar se acumule firmemente sob elas. Começa então a perseguir sombras em movimento ao longo da copa das árvores. Ele voa em baixa altitude e sobe pouco antes da colisão. Ele calcula mal as distâncias. Ele corrige os ângulos em excesso. As escovas fazem muito barulho ao escovar as folhas. Cada erro contribui para o desenvolvimento da habilidade. Dia após dia, a floresta ensina. Ao cair da noite, a selva se transforma. Cigarras cantam em coros estridentes. Rãs arborícolas coacham na penumbra. Macacos silenciosos se amontoam no alto dos galhos.
A mãe se acomoda perto do ninho, suas penas eriçadas pelo ar fresco. O pai patrulha a copa das árvores. O filhote empoleira-se em um emaranhado de galhos não muito longe do ninho. Ele ajusta cuidadosamente as asas, dobrando-as lenta e metodicamente. Suas garras se enrolam na casca. Seu olhar percorre a floresta, absorvendo cada movimento, cada sombra, cada farfalhar das folhas. A noite se aprofunda. A silhueta da jovem arpia desaparece na escuridão, mas seus olhos permanecem brilhantes, alertas e firmes. O primeiro voo pode ter ficado para trás, mas o verdadeiro trabalho, a arte da caça, a arte da sobrevivência, está apenas começando. Ele tentará novamente amanhã. Um voo planado mais longo, um cabide mais alto, uma verdadeira perseguição. Entretanto, bem ao leste, os primeiros raios de sol despontam sobre os penhascos escarpados, pintando-os em tons suaves de rosa e dourado. Lá embaixo, as ondas quebram contra as rochas. Pulverizar sal e nevoeiro no ar frio. Em algumas cidades, o sol nasce sobre vidro e aço. Aqui, os penhascos e as construções se transformam em áreas de caça. Empoleirado numa saliência, imóvel e equilibrado, está um falcão peregrino, Falco peregrinus. As asas cinza ardósia envolvem seu corpo esguio, sua barriga listrada tensa e pronta para o ataque. Seus olhos escuros e intensos examinam cada movimento entre os pombos que desfilam abaixo. Os músculos se tensionam sob as penas macias. O ar está calmo, quebrado apenas por gritos distantes e o sussurro do vento sobre a pedra. Uma pomba bate as asas ao ar livre. O corpo do falcão se contrai. Então se expande. Suas asas se dobram num movimento aerodinâmico. A descida começa, mais de 320 km por hora, segundo estimativas. As garras, cônicas e afiadas como navalhas, estendem-se. A pomba se debate, mas é tarde demais. Um ataque em pleno ar espalha suas penas como neve. O gavião interrompe a descida, abrindo as asas no último instante e agarrando a presa com as garras. Uma vez imobilizada, carrega a pomba para uma estreita saliência ou fenda. Ali, ele se despedaça com eficiência comprovada. Os restos mortais são guardados em cavidades estreitas para uso posterior. O ar ao redor cintila com o calor das correntes térmicas ascendentes. Um segundo falcão surge, um rival com as asas dobradas para ganhar velocidade. Uma breve demonstração de dominância afirma a posse do território. O desafiante recua, ciente de que há muito em jogo. A tarde transcorre em patrulha. Asas estendidas, deslizando ao longo dos penhascos ou sobre os quarteirões da cidade, garras recolhidas, olhos atentos à procura de presas ou intrusos. Lá embaixo, pombos se dispersam nervosamente. Corvos grasnam dos telhados, gaviões patrulham o céu. A primavera desperta o falcão peregrino de novas maneiras. O namoro é uma demonstração de tirar o fôlego de destreza aérea. Os casais perseguem-se pelo céu e pelas correntes de ar, em espirais e reviravoltas, roçando brevemente as garras numa dança delicada. Trocam alimento em pleno voo, um peixe, um pombo ou um pequeno mamífero. Essas exibições duram minutos, às vezes mais. A nidificação ocorre em cavidades de penhascos ou em beirais urbanos. Os ovos brilham pálidos e frágeis em meio a arranhões de penas e areia. Em 5 semanas, os filhotes eclodem, cegos e frágeis, mas geneticamente predispostos à velocidade e ao domínio aéreo. Os pais alimentam-se incansavelmente, alternando entre a caça e a guarda. Os filhotes crescem a um ritmo surpreendente, substituindo a penugem por penas lisas e em desenvolvimento. Suas asas se alongam, suas garras se afiam, seus instintos despertam. As lições chegam rapidamente. Descidas de poleiros baixos, exercícios de preensão no ar e leitura das correntes de ar. Mas a concorrência é implacável. Corvos e gaivotas mergulham, atacam e importunam. Gaviões testam os limites de seu território com perseguições velozes. Outros falcões peregrinos patrulham penhascos ou telhados próximos, desafiando os predadores com seus movimentos agachados. Nas cidades, os humanos são um elemento imprevisível. Ruídos, movimentos e interferências ocasionais aumentam a complexidade da caçada. No entanto, o gavião se adapta. O anoitecer traz uma mudança de ritmo. O gavião se limpa, alinhando meticulosamente suas penas, agarrando-se à rocha ou à borda de concreto com suas garras.
Seu grito, um berro agudo e ressonante, anuncia sua presença. O céu fica rosa e laranja. As sombras se alongam. Um gavião jovem está empoleirado nas proximidades, observando, praticando o equilíbrio, asas que se movem como sinal de mimetismo, teste de coordenação. Os adultos permitem-se um breve período de independência, observando os filhotes tentarem descidas curtas, às vezes errando o alvo, às vezes conseguindo. A vida urbana e os penhascos naturais convergem nesta espécie. Os falcões peregrinos aproveitam a verticalidade do seu ambiente. As cornijas dos arranha-céus imitam as faces dos penhascos. Pátios abertos substituem os prados. Com a aproximação da noite, o gavião empoleira-se num alto penhasco. Suas asas se dobram, suas penas se eriçam levemente no ar fresco. Seu olhar permanece alerta, atento à menor perturbação. Abaixo, as ondas do rio cintilam ao luar. A presa repousa, os rivais recuam, o silêncio reina. Amanhã haverá novamente caçadas, ataques, exibições de acasalamento e patrulhas territoriais. Bem ao norte reina outra ave de rapina. A tundra ártica se estende infinitamente, uma tela congelada em tons de branco e cinza. Os campos de neve esculpem a paisagem. Os ventos açoitam as planícies áridas. A monotonia é interrompida por afloramentos rochosos irregulares. O ar é cortante e gélido. A visibilidade está em constante mudança. Às vezes o sol reflete no gelo. Outras vezes uma nevasca varre o horizonte, escondendo a presa sob lençóis brancos. Empoleirado no topo de um dos poucos cumes rochosos expostos, encontra-se um falcão gerifalte, falco rusticulus. Sua plumagem, uma paleta mesclada de ardósia, prata e branco, se camufla perfeitamente com a neve e a pedra. Com suas largas asas dobradas e garras cravadas na rocha áspera, ele observa em silêncio. Lá embaixo, a neve esconde uma perdiz branca. Sua plumagem branca de inverno é a camuflagem perfeita. Os olhos do falcão gerifalte, escuros e implacáveis, examinam cada movimento, cada sombra que revela a vida sob a neve. Os músculos se tensionam sob as densas penas. Um leve levantar da asa, uma inclinação da cabeça. Então a descida. A gravidade acelera a ave. Asas dobradas por perto, penas cortando o ar gélido. As garras se estendem com precisão milimétrica. A perdiz branca não tem a menor chance. Um único golpe, e as garras se fecham em torno de seu pequeno corpo. O gavião pousa em uma rocha coberta de neve, eriçando as penas com as garras firmemente agarradas. Ele mergulha sobre sua presa com eficiência metódica. O Ártico exige paciência. Tempestades chegam sem aviso prévio. A neve cai na horizontal e a visibilidade fica reduzida a poucos metros. O falcão gerifalte encolhe o corpo para conservar calor. Seu metabolismo diminui sutilmente para economizar energia. Cada movimento é deliberado. Caçar nessas condições testa tanto a resistência quanto a habilidade. Às vezes o falcão espera por horas, empoleirado e imóvel. Os olhos se estreitam para captar o mais tênue sinal de vida sob a neve. O inverno é rigoroso e implacável. A comida é escassa. A caça torna-se implacável. Os territórios são ferozmente defendidos. Um rival pode aparecer, outro falcão gerifalte ou uma raposa do Ártico à espreita, atraída pelo cheiro. Um chamado de alerta corta o ar frio. Duro, penetrante, exigir respeito. Ocasionalmente ocorre um confronto aéreo. Garras reluzem, asas batem ferozmente contra o vento e cada competidor afirma sua dominância sem correr riscos desnecessários. O cortejo entre essas aves é um espetáculo extraordinário. Os casais realizam exibições de voo, asas abertas bem abertas, voando em espiral sobre os campos cobertos de neve. Os gritos ecoam pelos vales. As trocas de alimentos são ritualizadas. Um falcão exibe uma perdiz branca recém-capturada em pleno voo, tocando brevemente as garras. Essas demonstrações fortalecem o vínculo do casal. A nidificação começa com a chegada da primavera, quando o gelo recua das rochas expostas e a tundra recua. Os ninhos são construídos em fendas ou em saliências de penhascos. Estão cobertos de musgo, penas e líquen. Os filhotes emergem lentamente, cegos e frágeis, sua plumagem macia se camuflando com o substrato rochoso. Os pais se revezam entre caçar e proteger. Cada refeição é crucial. A presa é dividida cuidadosamente. Os dias passam.
As penas finas dão lugar à plumagem juvenil, as asas se alongam, os músculos ficam mais fortes. As aulas de mergulho livre começam com mergulhos rasos, geralmente sobre alvos fixos ou de movimento lento. Os jovens observam atentamente os pais, aprendendo o ritmo, trajetória e a sutil arte da aerodinâmica no ar frio e denso. Erros de cálculo são comuns. A barragem cede, as garras falham, mas todo erro ensina. O Ártico apresenta desafios constantes. Tempestades de neve podem apagar rastros, soterrar presas e prejudicar a visibilidade. No entanto, o falcão gerifalte se adapta, ajustando suas técnicas de caça, modificando suas rotas de voo e conservando energia quando necessário. Sua plumagem densa e isolante lhe proporciona proteção. Sua visão aguçada penetra vastas extensões brancas, onde o olho destreinado nada vê. As disputas territoriais vão além das de outros falcões gerifalte. Corvos, gralhas e até raposas do Ártico, atraídas por carcaças ou restos de presas, testam seus limites. Muitas vezes, um ataque ou uma demonstração de garras é suficiente para deter intrusos. Contudo, ocasionalmente, o confronto se intensifica, exigindo explosões de agilidade e poder aéreo. Essas interações reforçam as hierarquias sociais e garantem que os recursos permaneçam nas mãos dos mais aptos, aqueles capazes de sobreviver às condições adversas. Os jovens passam gradualmente da observação à ação. Suas primeiras tentativas de mergulho são desajeitadas. No entanto, a cada tentativa eles aprimoram sua técnica. Seus pais fornecem incentivo sutil. Um salto de cima, uma presa capturada jogada ao alcance, um chamado sinalizando uma oportunidade. No final da primavera, os filhotes já praticam a caça independente. Com o avanço do verão, a tundra muda sutilmente. A neve recua dos vales, os riachos correm sob o gelo derretido e a vegetação surge em abundância efêmera. O falcão gerifalte aproveita esse período para caçar intensamente e criar seus filhotes. A ingestão de energia aumenta para sustentar o crescimento dos filhotes, mas eles também precisam se preparar para a escassez que virá no inverno. As presas tornam-se mais abundantes, mas a vigilância permanece constante. A paisagem pode parecer tranquila, mas cada sombra pode esconder um perigo ou uma oportunidade. O anoitecer cai rapidamente nessas altas latitudes. O vento aumenta, as temperaturas despencam e as sombras se alongam pela tundra. O falcão gerifalte adulto empoleira-se no alto, garras agarrando a rocha, olhos atentos aos últimos movimentos do dia. Sua silhueta contra a penumbra é imponente e determinada. Os filhotes se agrupam por perto, batendo as asas em treinamento, os olhos brilhando de atenção, absorvendo cada movimento, cada agachamento, cada sinal de caça. A noite traz um alívio temporário. A tundra se transforma em uma extensão branca e silenciosa sob a tênue luz das estrelas. Contudo, a sobrevivência nunca está longe da mente do falcão gerifalte. Mesmo em imobilidade, ele observa cheiros, sons e movimentos, atento às sutis mudanças em seu entorno. Amanhã será preciso caçar, agachar, vigiar o território e ensinar os filhotes. Entretanto, na América do Norte, uma luz dourada se espalha pelo mosaico de campos, estendendo-se de horizonte a horizonte. Fileiras de pés de milho balançam suavemente na brisa da manhã. Cercas vivas e muros cruzam as terras agrícolas. Criar áreas sombreadas onde ratos e arganazes possam correr sem serem vistos. Um gavião de cauda vermelha, Butel jamaicensis, plana nas primeiras correntes térmicas com as asas estendidas e as garras recolhidas junto ao corpo. Sua cauda avermelhada brilha à luz do sol. Seu olhar penetrante examina a paisagem, suas pupilas se contraindo ao perceber movimentos entre o marrom e o verde. Empoleirado em correntes invisíveis, o falcão desliza silenciosamente. Sua cabeça gira, examinando cada fileira de plantações, cada meio-fio. Um leve tremor na grama. Um rato do campo, alheio, cava em busca de raízes sob a terra macia. Seus músculos se tensionam sob as penas, suas asas se inclinam, as penas da cauda se abrem para manter o equilíbrio. Com um mergulho repentino, o gavião sobe em queda livre. As garras se estendem. A velocidade é baixa e verdadeira. O rato do campo tenta escapar, mas com um bote preciso é capturado. O gavião plana, cortando o ar da manhã com suas asas e garras entrelaçadas.
Pousando em um galho solitário protegido por uma sebe e uma árvore, o gavião de cauda vermelha começa a se alimentar. O bico afiado rasga com eficiência. Enquanto isso, um dos olhos examina constantemente os arredores. Corvos circulam no céu, na esperança de abocanhar restos de comida. O gavião abre as asas brevemente, um aviso. Os corvos se dispersam. Lá embaixo, os campos continuam seu ritmo tranquilo. Coelhos ficam imóveis, passarinhos se agrupam e o gavião permanece empoleirado. As correntes térmicas do meio-dia sobem dos campos aquecidos pelo sol. O falcão abre as asas, planando sem esforço, deslizando sobre correntes invisíveis. Cada movimento conserva energia, permitindo longos períodos de observação. Seu grito agudo ecoa pelos campos, um grito penetrante e ressonante que demarca seu território. Outros falcões podem responder. As aves de rapina são precisas quando se trata de conflitos. Lesões podem ser fatais e a energia é preciosa. A primavera muda o ritmo. Os shows aéreos estão se intensificando. O falcão plana alto sobre os campos, espiralando, mergulhando e gritando. Suas garras brilham ao sol durante seus treinos de voo em mergulho. Essas demonstrações comunicam força aos rivais e prontidão para o acasalamento. Eles constroem seus ninhos em árvores robustas ou ao longo de afloramentos rochosos. Os galhos são curvados e cobertos de gravetos e folhas. Dentro desses ninhos, os ovos brilham com cascas claras salpicadas de marrom. Os filhotes emergem com olhos brilhantes e corpos frágeis, porém ávidos. Os pais se revezam entre caçar e proteger, trazendo a presa de volta ao ninho, às vezes despedaçando-a para facilitar o consumo. Os filhotes observam atentamente, com as penas eriçadas de curiosidade. Cada passo que o pai dá é uma lição de ritmo, posicionamento e velocidade. Os pássaros jovens imitam, praticam e falham repetidamente. Uma tentativa falha é instrutiva. O sucesso gera confiança. As asas se esticam, as garras se afiam, os instintos despertam. A competição está por toda parte. Outros falcões patrulham as mesmas terras agrícolas em busca de oportunidades. As corujas reivindicam as horas do crepúsculo. Animais necrófagos, como guaxinins e raposas, estão sempre à procura de presas abandonadas. O gavião de cauda vermelha precisa manter sua dominância. Um mergulho rápido, um lampejo de garras e os intrusos são afugentados. A caçada não é constante. Os períodos de descanso e observação são tão importantes quanto a própria caminhada. A tarde traz um ritmo tranquilo. O falcão empoleira-se numa árvore escondida, com as penas eriçadas para conservar o calor. Mantém os olhos alertas. Os pássaros jovens, empoleirados por perto, tentam voos curtos e praticam mergulhos sobre gravetos ou pequenos roedores sob a vigilância atenta. Os pais e os filhotes trocam vocalizações. O outono chega, trazendo mudanças nas correntes térmicas e no comportamento das presas. A migração se intensifica em algumas populações. Em outras, os padrões de caça se adaptam aos dias mais curtos e às sombras mais longas. As correntes térmicas se tornam guias para um voo eficiente, permitindo que o falcão plane por distâncias maiores com menos energia. O gavião de cauda vermelha se adapta, cronometrando suas caçadas com precisão. Até mesmo pequenas mudanças no vento, na sombra ou no som são sinais de movimento. O falcão sobrevive em terras agrícolas, ao longo de cursos de rios e em bosques abertos. Sua plumagem, sua cauda castanho escura, suas asas inferiores barradas e seu elegante dorso acinzentado servem tanto como camuflagem quanto como sinal. Suas garras e bico, instrumentos letais, são aprimorados por meio de prática constante. Diariamente, as quedas e os voos planados reforçam o domínio sobre a presa e o território. Cada interação com competidores, gavião, coruja, corvo ou guaxinim, ensina moderação, assertividade e eficiência. Ao entardecer, o gavião volta a pousar. As correntes térmicas se dissipam com o pôr do sol. O ar esfria e as sombras se alongam. Os olhos examinam cada sussurro. Um último telefonema corta o ar. Os filhotes empoleiram-se, batendo as asas, preparando-se para sonhar com o voo. Os adultos permanecem alertas e vigilantes. Na área cultivada, sob o sol nascente e a lua minguante, o gavião de cauda vermelha domina as correntes térmicas. Ele plana, agacha-se, alimenta-se e ensina. Em campos, penhascos e leitos de rios,
esse predador reina supremo. Mesmo com a chegada da noite, a cauda cor de ferrugem brilha fracamente na luz crepuscular. Suas garras se enrolam no galho, suas asas se dobram contra o vento. Seus olhos permanecem sempre vigilantes. O amanhã trará novos ataques, novas lições, novas lutas por domínio e sobrevivência. A quilômetros de distância, as colinas arborizadas da África Central se estendem infinitamente. Um mar ondulante de verde, salpicado de árvores emergentes que se elevam acima da copa das árvores. A luz do sol filtra-se através das camadas de folhas, projetando sombras salpicadas sobre um tapete de samambaias e trepadeiras emaranhadas. O ar está impregnado com o cheiro de terra, umidade e vida. Empoleirada imóvel num enorme galho, a águia coroada africana, Stephanoaetus coronatus, se camufla quase perfeitamente com a folhagem escura. Sua plumagem é marrom escura nas costas, clareando para um cinza barrado nas partes inferiores. A ave de rapina possui uma crista pontiaguda característica que se alarga ligeiramente ao menor sinal de perturbação. Olhos dourados e penetrantes examinam o chão da floresta com paciência implacável, procurando antílopes pastando na vegetação rasteira ou macacos balançando na copa das árvores. Horas se passam sem um único movimento. O corpo da águia permanece completamente imóvel. Em seguida, um movimento sutil. Um duiker se move entre as samambaias, alheio ao predador acima. Os músculos se tensionam sob as penas, as asas enrijecem. Num instante, a águia cai. A gravidade acelera o ataque. Asas dobradas, corpo aerodinâmico, garras estendidas como foices. O duiker congela, mas é tarde demais. Com um impacto estrondoso, a águia ataca. As garras se fecham em torno do torso do animal. A força é impressionante. Muitas vezes a presa tem o mesmo peso que a águia. Os músculos se tensionam, as penas se eriçam com a súbita corrente de ar ascendente e em questão de segundos o predador está planando. A caçada é apenas o primeiro ato. A águia pousa em um galho robusto, ainda segurando sua presa. A refeição é lenta, quase ritualística. As garras rasgam, fatias de pico. Seus olhos vasculham constantemente, à procura de predadores oportunistas. Macacos, lagartos monitores ou até mesmo águias rivais. Uma única distração pode significar a perda de sua refeição conquistada com tanto esforço. A solidão é a chave para a sobrevivência. A floresta ganha vida ao seu redor. O canto dos pássaros ecoa. Os insetos estão zumbindo. Os primatas distantes conversam. O namoro é uma dança que envolve tanto a voz quanto o voo. Os casais se acasalam para a vida toda e cada vínculo é fortalecido por cantos sincronizados no céu. Gritos longos e ressonantes que ecoam pelas colinas e voos majestosos acima da copa das árvores. Asas estendidas, garras mal se tocando em graciosos toques pelo ar. O território é reivindicado e defendido. Em seguida, vem a construção do ninho. Eles começam com um único galho. A fêmea o agarra primeiro, testando seu peso ao movê-lo entre as garras, enquanto o macho paira por perto, observando o chão da floresta em busca de outro pedaço adequado. No alto da copa das árvores, eles já escolheram seu local. É uma bifurcação larga em uma árvore antiga. Aqui, as águias coroadas africanas criarão seus filhotes. A fêmea pressiona o galho, segurando-o com a curvatura das garras. Outro galho a segue, e depois outro. Logo, o casal se move com um ritmo que é ao mesmo tempo instintivo e deliberado. Ele traz os galhos mais compridos, às vezes quase tão longos quanto ele próprio, enquanto as arruma, entrelaçando uma sobre a outra. Em breve, a plataforma em crescimento começará a tomar forma. Em seguida, adiciona-se musgo, pedaços macios e verdes colhidos de troncos próximos e cuidadosamente colocados entre caules robustos. Folhas e galhos frescos são aconchegados nas frestas, acolchoando o interior da tigela e mascarando o cheiro do ninho de narizes curiosos. Dia após dia, a estrutura cresce. O que começa como um amontoado de galhos soltos se transforma em uma fortaleza imponente, larga o suficiente para sustentar uma águia adulta e profunda o bastante para abrigar uma ninhada de ovos frágeis. Todas as manhãs as águias retornam com galhos quebrados, cipós flexíveis e folhas frescas para forrar o interior. Com o passar dos dias e das semanas, o ninho se transforma em um monumento. O vento sopra através da copa das árvores,
mas a estrutura mal treme. A chuva cai em aguaceiros e ainda assim o ninho resiste. Sua estrutura permanece seca e segura sob a extensão de folhas. Quando finalmente a fêmea se acomoda no centro, o musgo está macio sob ela. O ninho está pronto. Dentro desses ninhos, os ovos brilham pálidos, salpicados de marrom. A incubação é meticulosa. Os pais se revezam, mantendo um olhar atento enquanto o outro caça. Os filhotes emergem lentamente. Penas macias cobrem seus pequenos corpos e suas cristas são quase imperceptíveis. As semanas se transformam em meses. As garras estão afiadas. As asas se fortalecem. Os instintos de caça despertam. Os filhotes começam caçando pequenas presas, roedores, pássaros, ocasionalmente macacos, aprendendo a calcular o tempo de seus ataques, a cravar suas garras com precisão e a espreitar pacientemente. Erros são comuns, mas logo eles caçarão sozinhos. Disputas territoriais são raras, mas espetaculares quando ocorrem. Outra águia coroada poderá aparecer. Garras reluzem, asas batem em arcos furiosos, gritos ecoam pela copa das árvores. Às vezes, o confronto se transforma em uma demonstração de intimidação. Voos em espiral, passagens curtas e batidas de asas para afirmar dominância sem causar ferimentos. Mas, quando necessário, os ataques aéreos são realizados sem hesitação. Mesmo em momentos de repouso, a águia está alerta. Empoleirada em um galho alto, com as penas eriçadas pela umidade e pelo vento, seus olhos percorrem a floresta. Suas asas estão estendidas para manter o equilíbrio. A floresta fervilha de vida, mas a presença da águia coroada domina. As manhãs costumam ser dedicadas ao monitoramento dos pacientes. Os movimentos das presas, os sons da floresta e as correntes térmicas são avaliados. As correntes térmicas do meio-dia permitem um planeio sem esforço, com as asas captando o ar ascendente enquanto a águia plana sobre as colinas, sempre olhando para a frente. As expedições de caça são realizadas à tarde. Os jovens aprendem primeiro por meio da observação e depois por meio da prática. Os pais permitem que os filhotes tentem descer lentamente de galhos mais baixos, aumentando gradualmente a altura e a dificuldade. Suas garras brilham enquanto capturam pequenas presas antes de tentarem animais maiores. Cada captura bem-sucedida aumenta sua confiança. O fracasso exige paciência e cautela. Ao cair da noite, a floresta brilha com uma luz âmbar tênue. As sombras se alongam sobre as copas das árvores e a águia se empoleira em seu território, com a crista levemente erguida e as garras firmemente cravadas. Seus gritos ecoam pelas colinas, ressoando pela copa das árvores. Os jovens se aglomeram nas proximidades, penas se movendo, olhos brilhantes, mentes absorvendo cada movimento. A cada passo, cada lição, a noite traz um silêncio temporário. A floresta repousa, mas a águia coroada permanece vigilante. Seus músculos se tensionam ao chamado ocasional ou à mudança de presa. Suas penas se eriçam no ar úmido da noite. Suas garras se fecham com firmeza. Amanhã trará mais caçadas, treinamento e vigilância. Entretanto, a quilômetros de distância, ao norte, na Europa, os primeiros raios de sol iluminam o rio, transformando ondas em prata derretida. A névoa sobe da água, serpenteando entre juncos e galhos baixos. Ao longo da costa, o ar está pesado, com o cheiro de terra molhada e água salobra. Acima, uma águia pesqueira solitária, Pandion haliaetus, plana, batendo as asas em um ritmo lento e cadenciado. Suas partes inferiores brancas brilham contra o céu pálido, contrastando fortemente com a faixa escura em seu peito e a marcante máscara que emoldura seus olhos âmbar. O rio lá embaixo está repleto de vida. No entanto, grande parte disso é invisível para o olho destreinado. Mas não para a águia pesqueira. Os músculos se curvam sob as densas penas. As garras se estendem como ganchos polidos. A águia pesqueira circula no ar, planando com precisão, buscando movimento sob a superfície da água. Um lampejo prateado, uma ondulação quebra a quietude. Um peixe, inconsciente, nadando perto da superfície. A águia pesqueira abaixa as asas, dobrando-as parcialmente e inicia sua descida. As garras perfuram a água com um forte respingo. Um peixe agitado é capturado, suas escamas brilhando à luz da manhã. A águia pesqueira plana, suas asas cortando o ar fresco,
o peixe firmemente segurado, erguido sem esforço. Pousando em um galho alto, a águia pesqueira se empoleira, cravando suas garras na casca. O peixe é cuidadosamente desfiado. Enquanto se alimenta, um dos olhos examina constantemente o ambiente ao redor. Outras águias pesqueiras ou garças podem observar oportunistas à espera de restos. Qualquer distração pode custar-lhes a refeição. Alimentar-se é um processo preciso, deliberado e solitário quando necessário, uma verdadeira dança de eficiência aperfeiçoada ao longo de milhares de gerações. Os mergulhos são repetidos ao longo da manhã, mas precisa voltar ao ninho. A águia pesqueira adulta se aproxima contra o vento, com as asas firmes, o peixe com a cabeça para a frente para reduzir o arrasto. Abaixo, os filhotes, ainda envoltos em sua penugem cinza mesclada, levantam a cabeça em uníssono, chamados suaves e agudos ecoam pelo ninho. O adulto aterrissa com graça e prática. As garras afrouxam a pressão para que o peixe possa se acomodar em vez de cair, evitando o empurrão e a briga caótica que uma luta entre irmãos em crescimento poderia causar. Cada filhote é guiado até o seu lugar designado com um leve toque. O aprendizado se desenvolve por meio da repetição e da observação. O adulto conduz cada aula à vista de todos, a inclinação do corpo antes de um mergulho, o momento exato em que as asas se encaixam, a queda repentina que lança uma camada limpa de orvalho da superfície da água. Os filhotes observam, memorizando. Quando começam a praticar na beira do ninho, pequenos experimentos se desenrolam. Saltos que imitam a decolagem, investidas desajeitadas em galhos que imitam peixes, batidas de asas vigorosas que agitam o musgo solto, formando halos rodopiantes. Falhas acontecem com frequência. Um pedaço de pau escorrega de suas mãos. Um ataque simulado é executado muito lentamente. Um plano incipiente termina em uma briga constrangedora, mas os adultos nunca intervêm de forma severa. A cada passo em falso, uma nova compreensão se enraiza. Os músculos se fortalecem, os reflexos se aguçam e a confiança cresce. Logo, todo o ninho se transforma em um campo de treinamento dinâmico, onde o instinto encontra a prática, e cada tropeço se torna um passo mais perto da maestria. Com o nascer do sol, correntes térmicas começam a subir ao longo da margem do rio. Durante a época de acasalamento, os casais desfilam um pelo outro, suas asas se roçando em breves contatos em pleno voo. Eles se exibem no ar. Seus cantos aéreos ressoam, longos e contínuos, ecoando por todo o vale do rio. Essas demonstrações fortalecem seus laços e garantem a cooperação. A preparação do ninho começa a sério com a chegada da primavera. A vida da águia pesqueira é migratória. Os invernos a levam para as águas do sul, onde os peixes abundam e o clima é mais ameno. A primavera traz o retorno aos seus rios natais, aos ninhos de sua família, ao território cuidadosamente defendido ano após ano. O ciclo de caça, ensino, defesa e cortejo se repete. Hoje à tarde desce suavemente sobre o rio. As correntes térmicas se dissipam, as sombras se alongam e o ar esfria. A águia pesqueira adulta empoleira-se no ninho, agarrando-se firmemente com as garras e dobrando as asas para se proteger da brisa da noite. Os filhotes se aconchegam, limpando as penas uns dos outros e praticando pequenas batidas de asas. Os adultos chamam baixinho, observando o rio, as árvores próximas e o céu. A noite banha a água com um brilho prateado. A águia pesqueira adulta permanece alerta, com a cabeça em movimento circular, atenta à menor ondulação. Suas garras cravam-se firmemente, suas penas levemente eriçadas no ar fresco da noite. Os filhotes repousam perto do ninho. Haverá novos mergulhos amanhã, novas lições, novos desafios para os concorrentes, mais oportunidades para capturar presas no rio cintilante abaixo. Entretanto, na América do Norte, a floresta desperta com uma sinfonia de folhas sussurrantes, pássaros cantando, os sons fracos de criaturas na vegetação rasteira. A luz do sol filtra-se através da densa copa das árvores, projetando sombras irregulares no chão da floresta. Os galhos estão bem entrelaçados, criando um labirinto de verde, marrom e dourado. Dentro desse labirinto, um açor comum, Accipiter gentilis, aguarda empoleirado em um galho grosso.
Suas costas cinza ardósia se camuflam perfeitamente nas sombras. A parte inferior do corpo, de coloração pálida e com finas listras horizontais, confere-lhe uma presença fantasmagórica. Seus olhos amarelos penetrantes estão atentos a qualquer movimento. A floresta está repleta de potenciais presas, alheias ao predador que espreita silenciosamente acima. De repente, um esquilo dispara ao longo de um galho, com a cauda tremendo nervosamente. Seus músculos se tensionam sob as grossas penas. Suas asas se flexionam, prontas para a precisão. Com uma súbita explosão de velocidade, o açor atravessa as frestas, suas penas mal roçando as folhas. As garras se estendem e se curvam como ganchos. O esquilo congela, mas já é tarde demais. Um lampejo de asas cinzentas e o predador ataca em pleno giro, as garras cravando-se na presa. A floresta ecoa com o suave farfalhar das garras e o breve sussurro da folhagem agitada. Num instante, o açor pousa num galho baixo, agarrando-se firmemente com as garras. A presa é segurada firmemente enquanto as asas se flexionam para recuperar o equilíbrio. Seu bico corta com precisão, despedaçando o pequeno mamífero em pedaços menores. Um dos olhos monitora constantemente os arredores. Corvos e gaios podem tentar roubar restos. Outros açores podem se aproximar, avaliando seu território sem risco de ferimentos. Cada movimento é calculado. A conservação de energia é vital, especialmente em florestas densas. Ao longo da manhã, a caçada continua em breves e explosivas investidas. O açor voa entre os galhos densos, dominando curvas fechadas, descidas repentinas e ascensões rápidas. Uma pomba, assustada em pleno voo, abre as asas. Mas o açor antecipa o ataque, ajustando sua trajetória com as garras prontas. Velocidade, ritmo e precisão convergem em um balé letal. Entre as caçadas, a ave de rapina descansa, alisando suas penas, emitindo vocalizações agudas que ecoam pela copa das árvores, demarcando seu território e alertando intrusos sobre sua presença. A primavera transforma a floresta. O namoro começa com exibições aéreas que deslumbram pela velocidade e destreza. Macho e fêmea giram, rolam e perseguem-se em clareiras ensolaradas. Batem as asas rapidamente, suas garras se movem brevemente e depois se retraem em carícias no ar. Eles trocam telefonemas, ondulantes, nítidos e ressonantes, reforçando os laços do casal. Os ninhos são construídos no alto de coníferas, muitas vezes escondidos em meio à vegetação densa. Galhos, folhas e musgo formam plataformas resistentes o suficiente para suportar os ovos e, posteriormente, os filhotes. Os ovos são cuidadosamente incubados. Ambos os pais se revezam entre a caça e a guarda do ninho. Os filhotes emergem frágeis, com os olhos fechados e penas macias, que lhes oferecem pouca proteção. O crescimento é meticuloso. Os pais alimentam os filhotes constantemente, ensinando-lhes sobre presas, equilíbrio e coordenação das asas. Os passarinhos observam cada movimento agachado, cada curva, cada subida rápida pelas árvores. Suas primeiras tentativas de voo são desajeitadas. Não conseguem alcançar os galhos. Suas garras estão desalinhadas. Mas cada erro aguça os instintos. As habilidades de caça desenvolvem-se gradualmente. Primeiro pequenos mamíferos, depois aves e, finalmente, perseguições aéreas em alta velocidade. As disputas territoriais são sutis, mas persistentes. Outros açores podem aparecer, atraídos pelo cheiro da presa ou pelo som de seus chamados. As exibições incluem voos rápidos, arcos sinuosos e garras brilhantes. Isso geralmente é mais um aviso do que uma tática de combate. Às vezes, o intruso recua após algumas passagens. Em outros momentos, inicia-se uma perseguição, zigue-zagueando pela densa vegetação com uma precisão quase imprudente. As correntes térmicas do meio-dia filtram-se pelas brechas na copa das árvores. O açor abre as asas, planando brevemente acima da linha das árvores, à procura de movimento abaixo. Cada voo planado conserva energia. Embora cada curva em voo teste os reflexos e o controle, a floresta é um quebra-cabeça tridimensional. Cada galho, cipó e tronco é um obstáculo que exige cálculos instantâneos. Garras permanecem recolhidas, prontas para atacar. Olhos perscrutam incessantemente. A floresta fervilha de vida, mas ninguém se move sem ser visto. Os filhotes começam a praticar agachamentos a partir dos galhos mais baixos. Eles caçam presas imóveis ou de movimento lento.
Os pais observam, emitindo chamados suaves para sinalizar perigo ou oportunidade. Frequentemente erram o alvo, as penas se eriçam e as asas batem freneticamente enquanto tentam recuperar o controle. As capturas bem-sucedidas são celebradas com chamados suaves, ou alimentando cuidadosamente seus irmãos. Ao cair da noite, o açor adulto empoleira-se no alto. Seus olhos permanecem atentos aos últimos movimentos do dia. Os pássaros jovens se agrupam próximos uns dos outros, batendo as asas, observando, imitando e se preparando para voos de treino na luz crepuscular. Cada movimento de uma pena da cauda, cada leve inclinação da cabeça, tem um significado. A primavera traz consigo as danças de acasalamento. O verão aprimora as habilidades dos iniciantes. O outono põe à prova a resistência da caçada. O inverno exige vigilância e gestão cuidadosa da energia. Neste momento, a floresta fervilha de vida noturna. Corujas piam, insetos zumbem e pequenos mamíferos se movem rapidamente sob a proteção da escuridão. O açor norte-americano permanece alerta. Seus músculos relaxam ligeiramente, mas suas garras continuam prontas. Os olhos detectam o menor movimento nas sombras. As asas ajustam-se subtilmente contra o vento. Amanhã haverá novos descidas, voos, mergulhos e aulas. De volta ao velho mundo, a savana se estende em ondas douradas sob o sol da manhã. As altas ervas balançam ao ritmo do vento. As acácias definem a paisagem, projetando sombras tênues sobre o terreno ondulado. Empoleirada no topo de um solitário espinheiro, a águia marcial, Polemaetos belicosos, observa a planície. Suas costas marrom escuras e partes inferiores barradas se confundem perfeitamente com o horizonte. Sua cabeça é majestosa, seus olhos âmbar intensos, atentos ao menor sinal. É só isso que é preciso para atrair um animal escondido. As asas, enormes e poderosas, flexionam-se suavemente em antecipação à ação. Com os músculos encolhidos sob sua densa plumagem, a águia plana brevemente sobre a acácia, usando uma corrente térmica ascendente para manter sua posição sem esforço. Um jovem impala pasta perto de um bebedouro ensolarado. Seu pequeno corpo tem pouco mais da metade do tamanho de um adulto. Suas orelhas se movem involuntariamente ao ouvir sons distantes, sem que ele perceba a sombra que se forma acima. Bem acima das correntes térmicas, uma águia marcial plana, seus olhos âmbar examinando cada movimento. Um impala adulto está muito além de seu alcance, mas este jovem, leve e frágil, está ao seu alcance. Com um súbito bater de suas enormes asas, a águia se lança para a frente. Em seguida, ele as dobra, dando-lhes uma forma estilizada. A gravidade e a força se combinam, puxando-o para baixo. Suas garras, enormes e curvadas como ganchos de aço, estendem-se com precisão. O impala percebe a sombra tarde demais. Ele se debate, chuta e mergulha, seus cascos atingindo torrões de terra, mas o ataque da águia é certeiro. As garras se chocam contra o pequeno flanco. A força é suficiente para pregar e esmagar simultaneamente. Num instante, a luta e a resistência são vencidas. Os músculos ondulam sob as penas lustrosas enquanto a águia plana, as garras ainda firmemente agarradas à sua presa trêmula. O vento assobia em seu bico recurvado e suas penas se eriçam em rajadas controladas à medida que ganha altitude. A águia traça um arco pela savana. Os olhos, sempre alertas, procuram por necrófagos oportunistas, hienas à espreita nas sombras. Os leões planam acima da grama alta, mas a sua autoridade é clara. Uma vocalização aguda ressoa, um aviso e uma exigência. A águia pousa num galho robusto e isolado de acácia, arrastando o impala para a sombra salpicada de luz. Ali, longe dos olhares curiosos de potenciais ladrões, seu bico rasga a carne, suas garras prendem a carcaça e cada mordida conserva a energia. Ao longo do dia, a caçada é intermitente e calculada. A águia marcial depende tanto da paciência quanto da força. Lagartos monitores rastejam cautelosamente sobre as rochas aquecidas pelo sol. Javalis fuçam na terra seca e manadas de antílopes se movem nervosamente pelas planícies. Cada presa em potencial é avaliada. Tamanho, custo da energia, risco de lesão. Então a águia decide. Ela mergulha do alto,
asas dobradas para ganhar velocidade, garras estendidas, descendo como uma flecha escura sobre o animal desavisado. A luta é breve. O cortejo primaveril transforma o céu aberto em um teatro de acrobacias aéreas. Os casais voam em sincronia, suas asas cortando o vento em perfeita harmonia. As garras roçam umas nas outras no ar. Os cantos, profundos e ressonantes, ecoam pela savana, comunicando laços e território. Os ninhos são estruturas monumentais, construídas nas árvores mais fortes. Galhos se entrelaçam para formar plataformas forradas com grama, penas e, ocasionalmente, folhas. Os pais se revezam nos papéis durante meses. Um caça, percorrendo centenas de metros pela planície, enquanto o outro guarda o ninho, protegendo os ovos ou filhotes do sol, do vento e dos predadores. Os filhotes crescem lentamente e são cobertos por uma penugem que se camufla nas sombras sob a copa das árvores. Os alimentos são trazidos com cuidado meticuloso, sendo por vezes armazenados brevemente em ramos próximos. Dessa forma, os filhotes são alimentados sem alertar os predadores. Os pássaros jovens observam, absorvendo cada movimento, cada curva e cada mergulho. Suas primeiras tentativas de voo são desajeitadas, com as garras frequentemente desalinhadas e as asas estendidas demais. Os pais incentivam, corrigindo silenciosamente os erros com chamados ou ajustes sutis no posicionamento dos filhos. Com o passar das semanas, os filhotes praticam incursões curtas em busca de presas menores, aumentando gradualmente a complexidade e a distância. O sucesso vem com a repetição. Durante os meses secos, as presas se movem pelas planícies em padrões imprevisíveis. As águias voam mais alto, continuando a análise, asas batendo constantemente para conservar energia durante voos longos. As escadas são mais longas, mergulhos mais calculados. Cada golpe exige execução perfeita. Leões e hienas devoram carcaças, testando a determinação da águia. Ocasionalmente confrontos irrompem, asas se erguem, garras reluzem e gritos cortam o ar. Cada desafio afirma a dominância, protege a presa e ensina aos filhotes os limites do poder. A vida diária alterna entre a caça intensa e a vigilância paciente. Correntes térmicas que emanam da terra aquecida pelo sol elevam a águia sem esforço, permitindo-lhe planar por longos períodos enquanto seus olhos examinam os movimentos sutis abaixo. Sombras na grama, ondulações na água, lampejos de pelos ou penas, cada um representa uma oportunidade ou ameaça em potencial. A energia é conservada. Os movimentos são precisos. Cada etapa é calculada para alcançar a máxima eficiência. A noite cai sobre a savana. A luz dourada suaviza-se, as longas sombras alongam-se e o ar esfria. Uma águia marcial empoleira-se no topo de uma alta acácia, com as garras firmemente cravadas e as asas delicadamente dobradas contra o vento. Seus filhotes aconchegam-se por perto. Os chamados ecoam suavemente pela savana, demarcando território, ensinando os pintinhos, fortalecendo os laços entre casais. A noite traz tranquilidade. A águia permanece vigilante com os músculos relaxados, mas em posição de ataque. Seus olhos sempre vigilantes detectam o menor movimento. Presas noturnas, carniceiros à espreita ou a aproximação de rivais. Mesmo em repouso, os ritmos da caça, do treinamento e da defesa territorial continuam, impulsionados pelo instinto e pela antecipação. Mesmo quando as estrelas aparecem, as garras agarram com firmeza, asas dobradas com precisão. As penas se eriçaram levemente na brisa da tarde. O amanhã promete novas caçadas, novas lições e novos desafios. Esta é a vida dessas incríveis aves de rapina.